Nós iremos dar continuidade nessa manhã à nossa mensagem que nós estamos ministrando, baseada em Miqueias, profeta Miqueias, no capítulo 6. E nós intitulamos essa mensagem, O que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós? Eu queria ler especificamente os versículos 6 e o 7. Só relembrando aqui, o povo foi conclamado, foi chamado pelo Senhor a apresentar-se diante dele e avaliar o tipo de relacionamento que eles estavam tendo com Deus, o tipo de aliança que eles estavam tendo com Deus. Porque Deus, quando chamou Abraão, lá em Gênesis 12, ele fez uma aliança com Abraão, que ele seria o Deus de Abraão, tirou Abraão do meio de Ur dos Caldeus, que era uma terra pagã, cheia de ídolos, para que ele se tornasse o único Deus de Abraão. E a partir de Abraão e da semente de Abraão, constituísse uma nação, a nação de Israel, e através dessa nação, ele iria manifestar-se às outras nações da terra. Era como se o povo de Israel fosse um protótipo, fosse um modelo daquilo que Deus desejava para as outras nações. E isso aconteceu. Deus constituiu a nação de Israel, fez deles o seu povo, eles se multiplicaram, só que com o passar do tempo, o povo começou a se distanciar dos propósitos que Deus havia estabelecido para eles. E aqui em Miqueias, Deus usa o profeta para chamar o povo para discutir as bases desse relacionamento. Para discutir como é que estava, o que é que eles tinham a se queixar de Deus, e depois Deus iria dizer para ele também qual era a expectativa deles em relação ao povo. E nós estamos aqui no capítulo 6, no versículo 6, e vamos ler agora. Diz assim: que podemos apresentar ao Senhor? Isso é o povo, perguntando. Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerros de 1 ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Então, o povo pergunta a si mesmo diante de Deus: o que é que eu posso, no meu relacionamento, o que é que eu posso, na minha vida, no meu culto, dar ao Senhor? Eu vou dar sacrifícios? Eu vou dar coisas? É isso que Deus quer? Deus quer coisas? Deus quer bens? Deus quer dinheiro? Deus quer os produtos da terra, do meu plantio, do meu gado, das minhas ovelhas? Ou será se Deus quer mais ainda? Será se Deus quer que eu sacrifique os meus filhos? E com base nessa falta de entendimento do povo, eu queria ministrar nessa manhã que Deus espera de nós o seguinte: Deus espera que nós consideremos o seu amor para conosco. Como, pastor? Na sua paciência com a nossa ignorância. O que Deus espera de nós? Que eu reconheçamos o amor que Ele tem para conosco. Qual é a prova desse amor? Na paciência que Ele tem comigo e com você. Com a nossa ignorância em relação a Ele. O povo aqui tentou buscar o favor de Deus, pensando que Deus queria coisas, que Deus queria sacrifícios.
Ao invés de pegar o caminho correto, que qual era o caminho correto? O caminho do arrependimento, o caminho da prostração, o caminho da mudança de vida. Não, eles buscam o caminho da religião, é o atalho, porque quem busca a religião, busca rituais e não mudança de vida. A grande característica da religião, da religiosidade humana, sabe qual é? É você achar que fazendo rituais, se você fizer a receita de bolo, você está agradando a divindade, ao ser superior, a Deus. E relacionamento não é assim que funciona. Relacionamento não é simplesmente fazer coisas. Por exemplo, em que muitos homens pecam no seu relacionamento em casa? É que muitos homens acham que sair para trabalhar duro, para ganhar o pão, para trazer o pão para dentro de casa, para sustentar a mulher, filhos. Ele fazendo isso, ele já fez tudo. E muitas vezes, não é isso que eles estão precisando apenas. E geralmente não é apenas isso que supre. Porque simplesmente dar coisas, bens, suprir necessidades, essa é uma parte do relacionamento. Mas um pai tem que ser um pai presente na vida dos filhos. Tem que ser um marido amoroso com a esposa, atencioso. E às vezes as coisas não estão acontecendo dentro de casa e o homem não entende e diz, o que é que vocês querem mais? Eu não já dou tudo. Eu não me mato de trabalhar por essa família. Eu saio cedo, chego tarde, aguento abuso. Tudo para poder garantir o pão. O que é que vocês querem mais de mim? Menino, eu não já te dou celular, eu não já pago o teu colégio, eu não já te dou brinquedo, eu não já faço tudo que você quer. Minha filha, eu não já lhe dou roupa, você não vai ao shopping, tem um cartão de crédito. Você não já faz tudo que você compra, tudo que você quer. O que é que você quer mais de mim? E a mulher diz, eu quero a sua atenção, eu quero a sua presença, eu quero você. Pai, eu quero você, pai. Eu quero que o Senhor brinque comigo, eu quero que o Senhor seja presente na minha vida, eu quero poder me orientar com o Senhor. Então, muitas vezes, no nosso relacionamento, nós pecamos pela nossa ignorância, porque achamos que fazemos algo e que com esse algo que estamos fazendo, nós já estamos fazendo tudo. Assim estava o povo em relação a Deus. Senhor, o Senhor quer o quê? Quer sacrifício? Eu mato ovelhas. O Senhor quer o quê? Quer dízimos? Quer que eu traga da minha colheita? Eu entrego. E eles olhavam para os povos vizinhos que sacrificavam os seus filhos a Moloque, matavam as crianças em adoração a Moloque. E eles olhavam e disseram, o Senhor quer que a gente também faça o mesmo? Que a gente sacrifique os nossos primogênitos, os nossos filhos mais velhos para o Senhor? É isso? Então, meu querido, deixa eu lhe dizer, o que é que Deus espera de nós? Deus espera de nós que nós consideremos o quanto Ele nos ama. Como é que Ele demonstra esse amor para conosco? Pela sua paciência com a nossa ignorância, com a nossa falta de entendimento. O povo procurou disfarçar a sua injustiça, o seu mau procedimento com rituais religiosos. É tipo aquela coisa, eu estou agindo errado aqui, mas eu vou fazer algo, um ritualzinho aqui, para poder compensar. Eu estou na semana, eu não faço nada, eu não tenho um devocional, eu não me volto para Deus, eu não tenho tempo para Deus, mas no domingo eu vou para a igreja. Para poder equilibrar um pouco o prato da balança.
Warren Wiersbe, um comentarista bíblico, ele diz o seguinte: os pecados estavam ocultos debaixo do verniz da atividade religiosa. Ou seja, sabe quando você tem uma coisa suja, aí você pega e passa uma tintazinha por cima? Um bom pintor, quando ele vem, ele é contratado para pintar, por exemplo, essa porta que é de ferro. Aqui tem umas marcas de ferrugem. Eu passei o dedo aqui e caiu até o ferrugem. O bom pintor, ele vai chegar aqui, ele vai pegar a lixa, vai lixar o ferrugem, vai passar um produto para combater o ferrugem, e só depois ele vem e aplica a tinta. Porque se ele só aplicar a tinta em cima do ferrugem, ele está só maquiando, é só um verniz. Assim era o povo estava vivendo de forma injusta, errada, fazendo cada um que dava na cabeça, mas vamos passar um vernizinho aqui, vamos fazer um sacrifício, vamos oferecer algo a Deus, vamos prestar um culto a Deus. E aí é como se estivesse só passando a tinta por cima da ferrugem. Não resolveu o problema está lá. Pastor, em que é que o povo estava equivocado? Primeiro, o povo estava equivocado em achar que Deus desejava mais ofertas e sacrifícios. Está pouco, Senhor, eu dou mais. O que é que eu posso apresentar ao Senhor? Devo trazer holocaustos? Devemos nos prostrar diante do Senhor com ofertas de bezerros de 1 ano? Nossos melhores bezerros? Devemos oferecer milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite. Imagine a comparação. Azeite é um produto raro, que você, para produzir 1 litro de azeite, você tem que prensar uma quantidade muito grande de azeitona. Agora imagine você produzir 1 rio de azeite. É azeite que não acaba mais. Vai precisar de ervilha não, como é o nome? De azeitona que não acaba mais. Agora, se 1 rio de azeite exigiria isso, imagine 10.000 rios. Eles estão dizendo, o senhor quer mesmo que a gente escancare? Quer tirar tudo? Quer botar o nosso bolso para fora? Se for, a gente dá. Eles se equivocaram, achar que Deus queria ofertas e sacrifícios. É como se eles estivessem se perguntando, quanto é que nós devemos pagar a Deus para que Ele se cale? É o famoso cala a boca. Vamos dar um cala a boca ali. Está reclamando muito. Chega ali e dá um cala a boca. Lá no meu prédio, eu sou síndico e a gente está passando pelo processo de inspeção do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros chegou lá, o prédio tem 13 anos. A legislação atual mudou. Atualmente, o corrimão das escadas tem que ser contínuo. Lá não, o corrimão, ele vai só na parte da escada, quando chega naquela parte que termina o degrau, que fica plano, para que você vai virar para começar outro degrau, aí o corrimão para. A legislação mudou, agora o corrimão tem que ser contínuo, não pode ter intervalos. E aí a gente vai ter que gastar pelo menos 32 mil reais só de corrimão. E eu estive na Assembleia de 17 agora, e aí eu apresentei a demanda do Corpo de Bombeiros, que é só uma das. Aí teve um condômino que diz, rapaz, dá um cala-boca nele aí, chama, pergunta quanto é que ele quer, a gente dá aí um trocado
e ele faz vista grossa. É fácil você pegar e usar o dinheiro para comprar os outros. A pessoa vai aqui no trânsito toda errada, aí o guarda chega ali para... O senhor, documento. A pessoa dá o documento, ele vai lá e diz, olha, aperte aí o freio. A sua lanterna aqui, traseira direita, está queimada. Liga o pisca também não acende. Olha, seu carro está irregular. Ele disse, seu guarda, vamos conversar. Eu estou num compromisso ali, seu guarda. Eu tenho que resolver. Não dá para a gente se acertar, não. Não é assim que muitas vezes as pessoas fazem. Quando estão diante de uma situação difícil, que se sentem pressionados, e dizem, não, peraí, eu vou fazer alguma coisa, a gente dá um agrado aqui, dá pão e circo aqui para o povo, que eles calam a boca. Com Deus, as pessoas achavam que era assim. O que o senhor quer? O senhor quer mais oferta? A gente traz. Quer 10 mil rios de azeite? A gente faz. O que é que eu tenho que fazer para o senhor parar de se queixar? Meu querido, nós precisamos entender o seguinte, que rituais sagrados, sem santidade de vida, são insuficientes para agradar a Deus. Deus não precisa de azeite, Deus não precisa de sacrifícios. O sacrifício era apenas uma forma física, didática, da pessoa expressar o temor, expressar reverência, expressar amor. Porque quando Deus estabelece uma norma, Deus estabelece um mandamento, e a gente cumpre aquele mandamento, nós estamos dizendo para Deus o seguinte, Senhor, eu considero o Senhor importante. Por quê? Porque eu estou atendendo a tua demanda. Não é assim na vida? Por exemplo, você sair de casa para trabalhar e naquele dia é o aniversário da sua esposa e você nem lembra. Saiu e ela está lá, né? Acordou na expectativa de um parabéns. Nada. Café está na mesa já? Estou atrasado. Ela, não, mas é porque ele está meio corrido, está preocupado, mas daqui para o final do dia a coisa melhora. Aí ela faz o café, ele sai e diz, não tem hora para chegar, porque eu tenho umas reuniões aí, umas coisas. Aí ela diz, vixe, o negócio está difícil. Passa o dia, nenhuma ligação, nem um zap, nada. Aí, chega no final do dia, foi difícil para mim o dia hoje. Vou jantar, a janta está pronta? Vou aqui assistir um jornalzinho, depois tem um futebol, e aí termina o dia, nada. O que é aquilo? Uma demonstração, ela queria dinheiro, ela queria presente, ela queria coisa, não. Ela queria só atenção. Um simples obrigado, meu amor, eu te amo, obrigado por estar comigo, obrigado por me suportar, obrigado porque é minha parceira, porque a gente constitui uma família. Simplesmente a falta de atenção demonstra o desinteresse, a falta de amor pela pessoa. Então, quando você não se interessa, quando você não se incomoda com o outro, você está dizendo para o outro o seguinte, você não é importante para mim. Quando Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios, não é porque Deus quer sacrifícios, não é porque Deus precisa do sangue dos animais. Foi apenas uma forma de, didaticamente, nós que somos pequenos, finitos, limitados, é uma forma de Deus simplesmente dizer, olhe, essa aqui é uma forma de vocês dizerem que me consideram, que vocês me amam, que vocês estão
preocupados com aquilo que eu estabeleço para vocês. E o povo não entendeu isso. Assim como em Israel, as pessoas às vezes têm boa vontade até, mas não têm entendimento. E isso é típico da religião. Você encontra na religião pessoas cheias de boa vontade, mas que não têm nenhum entendimento. Quer um exemplo? A pessoa sai daqui para Canindé, descalço, para pagar uma promessa. Ela vai naquele flagelo, no chão quente, o sol escaldante. Ela está cheia de boa vontade, ela está cheia de boas intenções, mas falta ali o entendimento de que não é isso que Deus está querendo. É a pessoa que passa o ano todo fazendo desgraça, pecando, maltratando os outros, passando por cima dos outros, mentindo, enrolando, embromando. Aí quando chega no final do ano, ele diz, eu vou fazer cestas básicas e vou distribuir ali na comunidade pobre. Que aí a pessoa passa aquele verniz aqui no seu erro e ela acha que pronto, terminou o ano, jingle bell, e tudo bem. Equilibrou o prato da balança. Jesus teve que lidar com pessoas assim. Pessoas que tinham boa vontade, que se submetiam ao ritual da religião, mas não tinham entendimento. Foi por isso que ele disse em Marcos 12, 24. Marcos 12, 24, ele diz, porventura não errais vós em razão de não compreenderdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Jesus está dizendo o quê? Vocês erram, vocês se equivocam nas suas ações, porque vocês simplesmente não conhecem as Escrituras. Porque nas Escrituras que Deus demonstra a forma correta de se relacionar com Ele. Então, se você não entende, você não compreende a Escritura, você vai fazer as coisas no seu achismo, no seu jeito, da forma como você acha que é. E não é assim, porque você faz, mas faz errado. Os holocaustos eram sacrifícios legítimos, eram ordenados por Deus? Eram. Só que eles precisavam ser oferecidos com a motivação correta. E com uma vida de retidão na presença de Deus. É como se as pessoas quisessem oferecer os seus sacrifícios como uma forma de ocultar os seus pecados. Não entenderam que Deus não estava interessado em sacrifício. Qual foi o segundo equívoco das pessoas? Foi não compreender o caráter e o coração de Deus. Quando eles disseram no versículo 7, devemos sacrificar os nossos filhos mais velhos para pagar pelos nossos pecados? Em outras palavras, ele estava dizendo, Senhor, tu és igual ao Deus Moloque, que aceita sacrifício humano? Porque o Deus Moloque tinha uma estátua grande, e no ventre dessa estátua era oco. E lá eles colocavam, acendiam a fogueira, aqui equivalente ao ventre, a barriga aqui da estátua, acendiam fogueira, e pegavam as criancinhas recém-nascidas, os pais vinham e traziam seus filhos recém-nascidos e colocavam aqui dentro para serem queimadas vivas. Como uma forma de adoração a Moloque. E aí eles olhavam para aquilo, o povo de Israel, e disse, o Senhor não quer só sacrifício, o Senhor quer também que a gente, à semelhança do que fazem os pagãos, a gente ofereça os nossos filhos em sacrifício ao Senhor? O que é isso?
falta de entendimento do caráter e do coração de Deus. O Senhor é um Deus sanguinário, é um Deus que tem prazer, é masoquista, que tem prazer no sofrimento. Não entenderam o coração e o caráter de Deus. Queriam oferecer tudo, até aquilo que Deus proibia, que era o sacrifício humano. Deus sempre proibiu na Bíblia o sacrifício humano. Quando Deus pede alguma coisa, Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. O que é isso? Amor, obediência. É assim que funciona o coração de Deus. Porque Deus não quer bens. A Bíblia diz que Deus é o dono de todo ouro e toda prata. A Bíblia diz que os céus e a terra pertencem a Deus. Deus não quer o sacrifício da vida, porque é Ele que nos dá vida. Ele que nos mantém vivos. Tire a nossa respiração durante 10 minutos que ninguém vive. Se Deus criou os céus e a terra, se Deus que dá a vida e que sustém a vida, qual o sentido de Deus pedir essas coisas? Não. E as pessoas não entendiam. Achavam que o que Deus queria era produção. Eu me lembrei agora daquele filme que ganhou o Oscar recentemente, que é Parasita. E no filme lá, é uma família pobre, e eles iniciam o filme, como é que eles ganham a vida? Eles pegam aquelas caixas de pizza, simplesmente a caixa vem toda desmontada, e eles montam a caixa da pizza, para poder ficar tudo montadinho, para entregar para a pizzaria. Só colocar a pizza dentro e mandar. Então, como é que eles ganhavam dinheiro? Dobrando as caixas de pizza para entregar. Então, eles ganhavam pela produção. Então, pense, um dia eles moravam tipo assim, quase num subsolo, e vem o fumacê. Aí eles abrem a janela para poder a gente receber o fumacê de graça, para a gente não gastar com mata-mosquito. Aí o fumacê, aí ficou a casa só aquela fumaça, e eles dobrando as caixas de pizza aqui junto com a fumaça do fumacê, e não viam nem as caixas direito. Eu sei que não dobraram as caixas direito. Quando foi a hora da pizzaria, chegou lá para buscar as caixas, a mulher viu que as caixas estavam tudo mal dobradas, e disse: olha, eu vou descontar $10 do pagamento de vocês. Ele: por quê? Porque vocês só se preocuparam com a produção, com a quantidade, e não com a qualidade do serviço. E eu vou descontar $10 de vocês. Às vezes as pessoas acham que Deus está preocupado com produtividade. Tem que fazer coisas, eu tenho que fazer. O importante é fazer e não ser. Eu estava aqui há pouco, no início, antes de começar o culto, eu arrumando ali a filmadora, e o Alessandro compartilhou uma experiência que ele teve esses dias. Ele disse que foi contratado para tocar num casamento cristão, de pessoas evangélicas, e aí disse que lá no casamento tocou as músicas evangélicas, e papapá, piriri, tal, terminou a cerimônia, o pastor foi embora. Aí as pessoas lá do casamento disseram: o pastor já saiu, agora a gente pode cantar as nossas músicas. Aí, não sei nem qual foi o estilo, não sei se foi forró, o que é que foi. Forró, né? Quase ia sendo funk, né? O pastor saiu. Agora nós podemos ser quem nós somos. Deus quer produtividade. O importante é que a gente levante as mãos, que a gente chegue no culto, que a gente cultue, que a gente faça e tal.
o circo funcione bonitinho, o pessoal esteja ali para cantar, tem um pregador, tem a pessoa lá fora, o ar esteja funcionando, o som. E aí a gente faz o ritual, terminou ali, pronto. Cumprimos nossa obrigação, agora vamos viver a nossa vida. E assim vão levando a vida. Não conhece o coração de Deus, não entende. E por isso que Jesus diz, vocês erram porque não conhecem a Escritura. Você quer conhecer o coração de Deus? Vá conhecer a Escritura. Porque ali está a revelação de Deus. Ali estão as bases que Deus estabelece para se relacionar conosco. Deus não se impressiona com ostentação. Deus, ele não está procurando desempenho. Ele quer um coração quebrantado. Ele quer a verdade no íntimo. O povo, na sua ignorância espiritual, pensou que pudesse agradar a Deus imitando os pagãos, oferecendo os próprios filhos no altar. É como se ele dissesse, Senhor, oferecer o nosso filho como sacrifício, nós estamos cortando na própria carne. Já ouviram essa expressão? Que a pessoa, quando ela quer dizer que ela está sacrificando muito, ela está dizendo, eu estou cortando na minha própria carne. Eu não estou mais sacrificando as minhas coisas, eu não estou mais desfazendo dos meus bens. Agora eu estou, por exemplo, deixando de comer. Uma coisa é você estar com uma dívida, aí você diz, eu vou vender o meu carro para pagar a minha dívida. Eu vou vender uma casa para pagar a dívida. Você está fazendo um sacrifício, certo? Aí quando você não tem mais o carro, não tem mais a casa, aí você diz, vai no mercantil, aí você diz, pegue só feijão, arroz e a mistura aí. Aí a mulher diz, e o iogurte do Joãozinho? Sem iogurte. E as batatas fritas da Mariazinha? Sem batata frita. Eu não vou nem comprar aquele pedaço de picanha que eu gosto. Eu vou abrir mão. Pode comprar carne de lata mesmo. Porque eu estou cortando na minha própria carne. Ou seja, eu estou sacrificando. Eu não estou mais me desfazendo de um bem. Eu estou deixando de fazer algo que é inerente ao meu prazer, ou então é inerente à minha própria sobrevivência. E eu estou abrindo mão disso. Então, quando o povo dizia, quer que sacrifiquemos os nossos filhos, em outras palavras, eles estavam dizendo, o Senhor quer que a gente corte na própria carne? E não era isso que Deus queria. Olha o que é que o Senhor diz lá em Ezequiel 18, 23. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus está dizendo, olha, eu não estou querendo sacrifício, não estou querendo que você corte na carne. Não tenho prazer em tirar a vida de ninguém, não estou querendo morte de ninguém. Eu quero é que você se converta e que você viva. Querido, nós não podemos fazer a coisa certa da maneira errada. O que Deus quer é um coração convertido, que conheça o seu caráter, que entenda o seu coração. Ele não quer uma religiosidade cheia de zelo, mas sem entendimento. Onde o ritual é totalmente desconectado de um coração quebrantado e contrito. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era um homem muito zeloso na sua religião. Ele era fariseu dos fariseus, ele diz. Ele era extremamente zeloso, mas só que era um zelo sem entendimento.
depois que ele se converteu, ele disse que ele passou a considerar todo aquele zelo, aquilo que ele tinha como motivo de orgulho, ele passou a considerar tudo aquilo sem valor. Olha o que é que ele diz em Filipenses, no capítulo 3, versículo 6. Nós vamos já terminar. Ele disse, Filipenses 3, 6. Quanto ao zelo, eu era o quê? Perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ou seja, ele era fariseu, começou a perseguir a igreja, por quê? Porque achava que a igreja era um desvirtuamento do judaísmo. Era um ramo herético que precisava ser combatido. E quando ele vai para Damasco, ele vai com cartas das autoridades religiosas, com autoridade para prender e matar a gente. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava lá presente e concordando com tudo aquilo. Então, o zelo dele era muito grande, ele queria fazer o correto, ele só estava perseguindo os cristãos porque ele achava que ele estava fazendo um serviço a Deus. No procedimento dele, ele diz, naquilo que há na lei, nos mandamentos, eu era irrepreensível. Ninguém tem isso aqui para falar de mim. Eu não pisei na bola por nada. Pode olhar minha vida, revirar de cima para baixo. Eu não tenho nada oculto, eu não tenho nada escondido. Eu era irrepreensível. No versículo 7 de Filipenses 3. Mas o que para mim era lucro, o que era o lucro? Era essa vaidade, era esse orgulho espiritual de ser um cara zeloso. Não me atraso para o culto, eu estou lá batendo ponto, eu estou lá participando do ritual, eu cuido da sinagoga, eu faço de tudo. O sacerdote pode contar comigo 24 horas, eu sou soldado aqui na batalha. Pode olhar a minha vida. Então tudo isso era motivo de orgulho. E ele diz, o que antes para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Em outras palavras, ele entendeu que isso, todo esse zelo, todo esse desejo de fazer o certo, não tinha valor. Por quê? Porque era um zelo sem entendimento. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Ele falando ainda dele. Como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai, dos meus pais. Então, religiosamente, ele era impecável, era referência, mas nada daquilo tinha valor diante de Deus. Eu disse, olhe, eu estou vendo que Paulo é um camarada sério, honesto, decente, zeloso, comprometido. Apenas tem um problema. Ele pega toda essa energia dele, toda essa disposição dele, todo esse zelo dele, toda essa boa vontade dele, está focando no lugar errado. O que eu vou fazer? Eu vou alcançá-lo, porque ele é um cara sincero, e eu vou alcançá-lo e usar toda essa energia, toda essa disposição, todo esse desejo de fazer, e eu vou usá-lo para a expansão do evangelho. E é isso que Deus faz. Deus se revela a Paulo, alcança Paulo, e Paulo se torna um gigante espiritual na causa do evangelho. Foi quem evangelizou os gentios. Foi quem fazia viagens missionárias. Foi quem
passava os mares para alcançar povos não alcançados. Por quê? Porque Deus viu a boa vontade dele, só que agora canalizou para o correto. E quando Paulo ainda está cego, quando ele teve aquela visão, ele ficou cego no caminho, e ele está lá numa rua chamada direita, numa casa, e Deus manda, acho que é Barnabé, Ananias ir ao encontro dele. Ananias disse: Senhor, como é que o Senhor está mandando eu ir? O cara, ele veio para pegar a gente. O Senhor disse: não, ele é para mim vaso escolhido. E eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer por causa do Evangelho. Ou seja, ele vai sofrer muito perseguição. Só apedrejamento foram 3 vezes. E o povo só parava porque ele desmaiava e eles pensavam que ele tinha morrido. Só apedrejamento foram 3. Naufrágios, vários. Deus disse: de perseguidor ele vai passar a ser perseguido. Porque ele vai aprender o quanto importa sofrer por mim. John Trapp, ele diz: zelo sem conhecimento é como fogo na mão de um louco. Imagine uma tocha na mão de um doidinho. Você tem a coragem de ficar na frente dele? Se entrasse um camarada aqui agora com uma chama de fogo aqui, espumando pela boca, e fosse na sua direção, você ia ficar sentado aí? Se você fosse, eu ia dizer que você está louco igual a ele. Porque o correto era o quê? Todo mundo correr e se evadir do ambiente. Por quê? Porque tem um doido com um lança-chama na mão querendo queimar a gente. Zelo sem entendimento é como fogo na mão de um doido. Uma pessoa zelosa, mas que não tem entendimento, ela é capaz de matar em nome de Deus. Ela é capaz de perseguir, é capaz de torturar. Tudo em nome de Deus. Foi assim na história da igreja. A Inquisição nada mais é do que um zelo sem entendimento. Que as pessoas diziam: não, eles são pagãos, estão com o diabo nos coros, são bruxas, são isso, são aquilo, tem que se converter. E aí perseguia, torturava até a pessoa dizer: não, eu me converto, eu aceito. No ano 300, quando Constantino, ele oficializou o cristianismo como religião oficial do Estado, o cristianismo deixou de ser perseguido e passou a ser a religião dominante. E aí agora era o contrário. As pessoas eram obrigadas a se converter, eram obrigadas a confessar a Cristo. E aí o que aconteceu? Diz que a boa parte do mundo se tornou cristão. Mas como cristão? As pessoas se convertiam, entre aspas. Elas diziam que aceitavam a fé cristã para poder não serem mortas e nem perseguidas. Mas elas tinham seus deuses. Aí o que foi que eles começaram a fazer? Começaram a pegar esses deuses, trazer para dentro do cristianismo e colocavam o nome de santo. Porque nome de santo ia aceitar. Na igreja ia poder falar. Mas no íntimo delas, elas estavam adorando a quem? Aquela divindade da religião delas. E assim aconteceu o que nós chamamos de sincretismo. Quem é Iemanjá? No catolicismo é equivalente a quem? Maria. Então, lá na Bahia, tem as escadarias. Está lá os baianos lavando lá para o Senhor do Bonfim, Iemanjá, e tem os católicos lavando, todo mundo, cada um chamando a sua divindade, mas está todo mundo no mesmo rolo. Quando você percebe, James E. Packer fala,
que a principal razão pela qual você está aqui é conhecer a Deus, a maioria dos problemas da vida cai no seu devido lugar espontaneamente. O que é isso? Quando eu entendo que a razão da minha vida, da minha existência, de eu estar aqui nesse mundo, é conhecer a Deus, a maioria dos meus problemas, eles diminuem, eles se aquietam, eles vão para suas caixinhas no seu devido lugar. Em outras palavras, eu não supervalorizo uma coisa. Por exemplo, quando eu entendo que a razão da minha vida nessa terra é conhecer a Deus, por mais que eu ame o meu filho e eu me dedique ao meu filho e queira investir no futuro dele e queira que ele seja bem-sucedido, mas o meu filho, ele vai ter um lugar no meu coração, mas ele nunca vai ser um ídolo para mim, a ponto de eu dizer, tudo para mim é o meu filho, ou tudo para mim é a minha mulher, ou tudo para mim é o meu marido. Não, eles são importantes, mas cada um dentro do seu lugar, na dimensão correta, porque a razão da minha vida não é o meu filho, a razão da minha vida não é a minha mulher, a razão da minha vida não é o meu marido, a razão da minha vida não é o meu trabalho. Ai, eu dediquei 30 anos à minha empresa, eu vivia, eu respirava aquela empresa, era de manhã, de tarde, de noite, não tinha sábado, domingo, feriado, eu vestia a camisa. E depois de 30 anos de trabalho, me mandaram embora. A vida se acabou para mim. Porque a minha empresa, aquilo era tudo para mim. Eu dei tudo para aquela empresa. Ela foi a minha vida. Meu querido, repense seus valores. Uma coisa é você ter gratidão, ter dedicação, ter comprometimento profissional, ser um profissional dedicado, é uma coisa. Agora, você fazer disso uma vaca sagrada, que agora a vida perdeu o sentido porque você perdeu o emprego, a vida perdeu o sentido porque o seu marido morreu, ou porque o seu marido chegou e disse, ó, você está com 50, eu achei 2 de 25 ali, então sai, eu quero carne nova, carne dura, então você já não serve mais. O quê? A vida desabou, faltou chão, acabou o mundo, acabou a vida. Eu quero morrer. Quando a gente entende que o sentido, a razão principal da nossa vida é conhecer a Deus, a maioria dos problemas começa a se acomodar nos devidos lugares. E a gente trata cada problema na proporção correta. Nem subestima, minimiza, faz de conta, não, isso é bobagem. Não, é importante resolver. Tem que resolver isso aqui. Tem que tratar. Não é botar debaixo do tapete. Ninguém resolve problema botando debaixo do tapete. Não, vamos tratar. Mas no devido tempo, na devida forma, dando a importância devida. Não menosprezando, mas também não superestimando, supervalorizando. Tempestade no copo d'água. E agora? Epa, razão da sua vida qual é? Conhecer a Deus, Senhor. Então, vem para cá, vamos tratar, vai tudo se resolver. Amém? Uma última afirmação. Matthew Henry, ele diz, a verdade liberta-nos dos nossos inimigos espirituais. Liberta-nos no serviço de Deus. Até aquela coisa de ter que fazer, ter que produzir, eu tenho que estar na igreja, porque vai ter reunião, porque vai ter um ministério, porque tem a programação, e eu não posso faltar, porque o pastor está esperando, porque os irmãos estão esperando, e eu sou a líder, e eu sou isso, eu sou aquilo, e a pessoa vai, fazendo. Epa, calma. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a mulher se converte, o marido não vê mais a mulher, deixa as panelas lá queimando,
não fez o almoço. Por que não? Porque eu estava no círculo de oração. Ah, porque eu estava na visitação. Ah, porque eu estava na libertação. Ah, porque eu estava nisso, porque eu estava naquilo. Epa, peraí, minha irmã. E a sua casa? E o seu marido? Seus filhos? E as outras coisas? Não é assim não. Ah, não, pastor, é porque o diabo não tira férias. Problema dele, mas eu tiro. Eu não sou o diabo. Liberta-nos para o privilégio de filhos. Deus não está procurando os serviçais. Deus quer filhos e filhas. Amém? Eu amo os meus filhos, independente dos meus filhos fazerem o correto ou não. O meu amor pelos meus filhos, ele é incondicional. Os filhos pisam na bola? Pisam ou não pisam? Pisam. Às vezes desagradam a gente? Desagrada. Nos entristece? Entristece. Mas eu vou deixar de amar os meus filhos? Não. Ah, meu filho, vem cá. Sente aqui. Eu quero lhe dizer que você não está correspondendo às minhas expectativas. Você não está tirando boas notas no colégio. Você dentro de casa, você não está ajudando nas tarefas. E eu quero lhe dizer que seu desempenho está muito ruim. E aqui está reprovado. E a partir de hoje, você não é mais meu filho. Não é assim. Uma vez o meu filho estava com os problemas de saúde. E a gente investigando. E não encontrava o problema, e ele com as palpitações, e a namorada dele estava lá em casa, e ele não dava a atenção que ela queria, porque ele não estava bem naquele momento, e eu notei que ela estava assim meia borocochô, porque ela ia para lá na expectativa, e chegava lá, o menino todo arredio. E aí um dia, eu não me lembro se, acho que eu passei uma mensagem, ou eu falei pessoalmente, eu não lembro agora, mas eu acho que eu passei uma mensagem, explicando para ela o momento que ele estava vivendo, que ela tinha que entender. Mas uma coisa ela podia ter certeza, que nós estávamos com ele, iríamos dar todo apoio a ele, porque o nosso amor por ele é incondicional. Pode ser que o seu amor por ele seja só enquanto ele está lhe correspondendo, está lhe dando atenção. Quando ele não pode lhe dar a devida atenção, você já começa a ficar assim. Tudo bem, está no seu direito. Se você quiser, pode inclusive pular fora. Agora, nós somos pais e nós estamos com ele até o fim. Por quê? Porque o nosso amor é incondicional. Deus nos ama, irmãos, incondicionalmente. Romanos 5:8. O que Paulo fala? Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sem corresponder, sem saber se eu iria valorizar ou não, na minha ignorância, Deus disse, eu vou mandar meu filho. Uns vão zombar, não vão reconhecer, vão perseguir, como de fato aconteceu. Mas Deus provou o seu amor para conosco, porque o amor de Deus ele é incondicional. Então entenda, Deus não está em busca de performance. Ele é paciente com a minha ignorância. Mas o que Deus quer é o meu coração. Amém? Que nós possamos nessa manhã entender isso. Mais do que fazer, mais do que dar. É ser, é viver, é se relacionar com Ele. Amém?